isso, então, era coisa de padre, era coisa de monastério. E este período, irmãos, de enclausuramento do conhecimento bíblico vai até o início da Reforma Protestante. João Calvino, herói reformador, era um dos homens mais cultos de sua época, que ninguém duvide disso, era mesmo. Mas João Calvino deve a sua educação ao mesmo sistema corrompido que depois ele foi combater. O pai de João Calvino era um advogado, e era um advogado que atendia especialmente à Igreja Católica, aos padres, aos cônegos, aos bispos. Então, muita gente devia favores ao pai de João Calvino. Quando Calvino vê o filho já numa certa idade, pensa, eu quero para o meu filho a melhor educação possível. O que o pai de João Calvino faz? Cobra alguns favores, e o menino João Calvino, com 15 anos de idade, é empossado como responsável por uma paróquia, aos 15 anos de idade. Então ele vira um padre fantasma. Sabe funcionário fantasma? Calvino foi padre fantasma. Então ele nem ia na paróquia para oficializar a missa, que ele tinha 15 anos. Como é que funcionava? Um responsável por paróquia tinha um salário de tanto. Pegava-se uma fração disso, pagava-se para um padrezinho coitado para tomar conta lá da paróquia, e o restante era para a família de João Calvino. Foi com esse desvio de verba de padre fantasma que o pai de Calvino pagou para ele estudar. Calvino, então, forma-se, cresce intelectualmente, cresce também em idade, abandona a sua cidade e começa a descobrir os ensinos teológicos até vir a ser quem ele é. Martinho Lutero também era muito pobre. Se os irmãos lerem o livro de Orlando Boyer, Heróis da Fé, vão entender o sofrimento de Lutero. Família pobre, de poucas posses. O pai de Lutero, num ato de desespero, pega o filho e manda ele para uma cidade maior. Diz assim, Lutero, você vai para lá, para você poder aprender alguma coisa, se aculturar e ser alguém na vida. Lutero vai para essa cidade, consegue estudar no mosteiro, ser atendido dentro das estruturas educacionais da Igreja Católica, mas para poder manter-se, ele passa a maior parte do tempo na rua, mendigando, esmolando, para poder comer, para poder ter com que se alimentar. Até que ele é acolhido na casa de uma nobre senhora, e essa senhora cuida de Lutero até a morte dela, e paga-lhe os estudos, e paga-lhe o sustento. Lutero, então, caminha em direção à advocacia, mas Deus o saca disso para o ensino teológico. Ele se torna um grande mestre teólogo ainda aos 22, 23 anos de idade. Um homem muito sábio, muito culto, muito estudado. Mas observe uma coisa interessante na trajetória desses dois reformadores, são os principais, então vamos citá-los como exemplo. Lutero, irmãos, dedica-se e destaca-se no ensino teológico. No momento em que Lutero vivia, para você formar um bacharel, levava 10 anos. Hoje, no Brasil, você pode fazer um tecnólogo, que equivale a um curso superior, em quanto tempo? 2 anos. Então, veja como é que nós comprimimos a educação, não é? Na Idade Média, 10 anos para formar um bacharel. Hoje, você precisa de 2 anos para ter um diploma de curso superior. Lutero, então, estabelece-se como um bacharel em teologia, 10 anos de estudo. E aí o que Lutero ganha? Ele ganha uma autorização da Igreja Católica para poder discorrer sobre o primeiro volume das sentenças de Abelardo. Ele é bacharel em teologia, mas não podia falar de Bíblia. Tinha que falar das sentenças de Abelardo. O que são as sentenças de Abelardo? Uma súmula teológica. Então você era bacharel em teologia para não pegar na Bíblia. Parece um monte de pregador hoje, né? Um monte de professor de seminário que não sabe nada de Bíblia. Basicamente estão vivendo no mesmo ambiente teológico da Idade Média. Depois disso, você estudava por quase outro tanto de tempo para poder falar sobre o segundo volume das sentenças de Abelardo. E Bíblia? Não, para que Bíblia? Não precisa de Bíblia não, se a tradição se sobrepõe à Bíblia, para que Bíblia? Esse era o ambiente teológico que havia na Idade Média. Aí, voltando à resposta, se você perguntar nesse momento histórico, para que serve teologia? Bom, nesse momento da história aí não serve para nada.
Se a tradição vale mais do que a Bíblia, está como uma igreja onde eu fui pregar uma vez, fui dar um estudo bíblico, uma igreja grande, bonita, irmãos, uma das maiores igrejas onde eu já estive, e uma da onde eu ouvi uma das maiores bobagens também. E não adianta você me olhar com esse olhão arregalado, que eu não vou dizer onde foi. E aí eu estava nessa igreja falando sobre escatologia bíblica, e aí, em dado momento, o pastor da igreja se levantou e disse assim: Monguna está aqui, vai falar sobre escatologia, vai nos dar um estudo. Bom, eu quero começar, Monguna. Eu falei: amém, pastor. Quero começar dizendo que o Espírito Santo não vai atuar na grande tribulação. Quando a igreja for sacada da terra, o Espírito Santo vai junto. Eu falei comigo, né? Agora deu ruim para mim, porque o que eu vou fazer? Eu não posso deixar de falar disso, mas vou falar errado igual o pastor? Não vou, né? Ai, Jesus, me ajuda. Quando chegou minha vez de falar, cheguei lá, falei: olha, irmãos, sobre a questão do Espírito Santo, cheio de dedos, né? Cheio de cuidado. A igreja vai, mas o Espírito Santo fica, viu? Ele continua atuando na terra, mesmo porque durante a grande tribulação ainda haverá oportunidade para a salvação de alguns. Como vai ter salvação sem a ação do Espírito Santo? Então ele fica, permanece. Terminei o estudo, foi sentar. Veja como a tradição ainda prevalece sobre a Bíblia em alguns casos. O pastor levantou-se de um pulo, foi ao microfone e disse assim: enquanto eu for pastor dessa igreja, o Espírito Santo não vai atuar na grande tribulação. É a tradição, irmãos. Prevalece sobre a Bíblia. Você pensa, problema que Lutero enfrentava, problema dos cristãos da Idade Média, problema nosso também, rapaz. Que essa igreja é bem nossa. E agora? Como é que fica? Mesmo problema. Aí se você pergunta numa igreja dessa, para que serve a teologia? Para nada. Está passando o mesmo problema que havia durante os séculos IV até o século XVI. Mesma coisa. Então nós precisamos achar o porquê de haver teologia, senão vai perder o sentido. Quando então nós chegamos ao período da Reforma, no período da Reforma há um lampejo. Mas eu quero deixar claro uma coisa: a Reforma Protestante, irmãos, foi uma bênção, foi um movimento provocado pela direção soberana de Deus na história. Mas não vamos pensar que tudo que aconteceu na Reforma Protestante merece o nosso aplauso, porque era um momento de excessos, era um momento de extremos. Então veja só que coisa. Eu tenho uns alunos no seminário, na Faetade principalmente, que eles ouvem falar de João Calvino. Se usassem chapéu, tirariam chapéu. Ah, João Calvino, porque João Calvino falou. Não, mas foi João Calvino. Tem um, inclusive, que diz assim: olha, pastor, eu sou arminiano porque eu sou assembleano, mas Calvino é que estava certo, viu? Porque Calvino, né, irmãos? Vige João Calvino. Por isso que tem um monte de crente dentro das Assembleias de Deus bandeando para o calvinismo. Sabe o que significa isso? Medo de pensar. Medo de pensar. Então eu digo aos irmãos o seguinte, em questão teológica, irmãos, esqueça os nichos sagrados. O que é nicho sagrado? É um altarzinho onde você coloca um deusinho, um ídolo e adora. Porque Calvino virou um nicho sagrado. As pessoas escutam falar de Calvino: ai, Calvino, eu sou arminiano só porque o pastor mandou, porque Calvino é que estava certo. Calvino morreu com 53 anos de idade, irmãos. Para um teólogo é muito novo. Se ele tivesse tido aí mais 20 anos, ele ia mudar de ideia. É igual comunismo, o camarada só é comunista até casar, só é socialista até ter filho para criar. Na hora que tem filho para criar, vira capitalista. Porque sabe que se não trabalhar, não paga a escola do filho, porque sabe que se não trabalhar, não paga plano de saúde para os filhos. Então, socialismo, comunismo é coisa de solteiro, cabeça de vento. E calvinismo é coisa de quem tem medo, sei lá eu do quê. Eu ia dizer cabeça de vento, mas vai que tinha um aqui, né? Então, amém, você precisa desencanar disso. Fica esse medo de João Calvino. Irmãos, nem tudo que foi produzido na Reforma Protestante é digno do nosso aplauso. Ah, então Lutero sim, Lutero nota 10, não vou mais endeusar Calvino, agora eu vou endeusar Lutero. Lutero mandou matar um monte de judeus, meu irmão. Cuidado.
João Calvino cooperou na morte do médico espanhol Miguel de Serveto, porque ele e Serveto não se entendiam a respeito da Trindade, batiam cabeça um com o outro. Aí um dia Miguel de Serveto corre para João Calvino para tentar fugir da Igreja Católica, coitado, saiu do caldeirão para cair no fogo, que aí chegou em Genebra, pronto, manda matar Miguel de Serveto, e na fogueira, que é para ficar claro que está morrendo como herege, por questões da Trindade. Aí eu lhe digo uma coisa, me seja sincero, você sabe explicar satisfatoriamente a Trindade? Porque eu não sei. Eu reproduzo aquilo que você também reproduz. O que é Trindade? Trindade é um Deus subsistente em 3 pessoas igualmente divina. Tá, agora explica. Aí pronto, manda matar Miguel de Serveto, porque Miguel de Serveto não sabe explicar a Trindade. Manda matar todos nós aqui, irmão. Que nem aquele, tem uns exemplos, não é? Os irmãos dizem assim, não, vamos explicar a Trindade, porque a Trindade é como um ovo. A casca, a gema e a clara. Só que tem um problema, né, irmão? Quando você separa um do outro, casca é casca, não é ovo. Gema é gema, não é ovo. Agora, se você separar Jesus do Espírito, Jesus ainda é Deus e o Espírito ainda é Deus. Então, as nossas explicações sobre a Trindade também são vazias. Por isso chamamos isso de mistério. Mistério é diferente de enigma. Enigma é uma charada, uma hora alguém decifra. Mistério você tem que aceitar pela fé. Só vai saber certinho qual é a mecânica da Trindade quando a gente chegar no céu. Que a gente vai olhar e vai... era isso. Você não sabia? Não sabia. Coitado de Serveto, Serveto. Queimou à toa, hein, camarada? Pois é. Quando chegar no céu. Mas esse é o ambiente teológico da Reforma Protestante. Imaginava, suspeitava que era isso aí, pois é. Vai ter um monte dizendo assim, eu sabia, falava ficar quieto, né? Mas eu sabia. Irmãos, é o ambiente da Reforma. Também era um ambiente de excessos. A partir daquele movimento reformado, é lógico que nós tivemos grande ganho teológico. E vamos falar sobre isso. Porque, como eu disse, houve um lampejo na teologia. Um bafo de lucidez, as coisas voltaram a fazer sentido, porque as raízes retornaram a aparecer. Mas nem tudo na Reforma é digno de todo o nosso aplauso e aprovação, como exemplos como esse. Havia, por exemplo, Ulrich Zwingli, o reformador protestante. Ele entrou para a história como o terceiro reformador, ou o grande esquecido da Reforma. E Zwingli acreditava que a Suíça era o Israel de Deus na Europa. E, irmão, ele estava pronto para brigar com quem discordasse dele. Engraçado é que todos os escritos de Zwingli eram pacifistas. Se você o ouvisse falar, se você conversasse com ele, você teria a impressão que estava diante de alguém que deveria ser secretário-geral da ONU, de tão pacifista que ele era. Só que era um brigão, morreu numa batalha, no meio de uma guerra, porque achava que a Suíça era o Israel de Deus. E sabe como Israel fazia com os inimigos, né? Então ele queria fazer com todo mundo também. Era assim que funcionava. Mas tinha algumas coisas que devemos, de fato, agradecer a Deus por elas. Por exemplo, nós devemos ao ambiente da Reforma Protestante, finalmente, depois de 1.200 anos de teologia católica totalmente deturpada, um retorno às Sagradas Escrituras. E o que é melhor, um retorno aos originais das Sagradas Escrituras. Porque até aquele momento, quando alguém encontrava uma Bíblia, encontrava a tradução Vulgata de São Jerônimo. Irmãos, a tradução de São Jerônimo é boa. Se você quiser estudar latim para ler a Bíblia em latim, faça isso. Agora, as interpolações de texto, as edições, as intervenções do catolicismo na tradução de São Jerônimo estragaram a Bíblia Vulgata. De maneira que você pode colocar a coisa assim, ó. Uma coisa é a Vulgata, que é a Bíblia católica, e outra é a tradução de São Jerônimo, que é um negócio bem diferente. A tradução de Jerônimo está bem próxima dos originais do grego e do hebraico. Agora, a Vulgata, que é o resultado das interdições católicas dentro da tradução de Jerônimo, aí não, aí está tudo perdido. Aí temos muitos problemas, alguns deles bem graves.
E o que a Reforma Protestante fez? Um retorno à Bíblia, mas, sobretudo, aos originais da Bíblia. Nós devemos a um homem que não passou para o protestantismo, permaneceu ligado ao catolicismo, mas nós devemos a ele a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, a partir do grego, que recebe o nome de texto recebido. É o texto de Erasmo, um texto bem puro, bem claro, bem limpo, bem fiel ao texto original grego. É a partir desse texto que Lutero faz posteriormente suas traduções do grego para o alemão. É a partir desse texto que começa a se espalhar por toda a Europa traduções da Bíblia a partir dos textos originais e não mais dependendo da Vulgata, porque até então, se alguém quisesse fazer uma tradução da Bíblia para uma língua nacional, teria que fazer a partir da Vulgata. Então o protestantismo botou isso no chão. Vamos fazer tradução da Bíblia a partir do texto da Bíblia. E é por isso que nós ainda valorizamos e usamos o texto grego de Erasmo de Roterdã, muito embora ele tenha permanecido ligado ao catolicismo. E é por isto também que nós não aprovamos o texto chamado texto crítico do Novo Testamento, que está rodando por aí, querendo entrar nas sociedades bíblicas do Brasil e internacionais, porque o texto crítico que está circulando por aí é totalmente antipentecostal e anticristológico. Veja só que na Reforma Protestante nós tivemos uma bênção, voltamos a ler a Bíblia a partir dos seus originais. E agora, 500 anos depois, estamos trocando os originais da Bíblia por um texto interpolado, editado, antipentecostal e anticristológico, cometendo agora, 500 anos depois da Reforma Protestante, os mesmos erros que o catolicismo cometeu na Idade Média, mas conosco não. Então aqui tem uma outra resposta para você. Para que serve a teologia? Uma possibilidade de resposta: para que você não venha a ser levado pelos erros doutrinários. Olha, vamos fazer o seguinte, abre a Bíblia, por favor, Lucas, capítulo 9. Olha, eu vou ler aqui, então, 54, 55 e 56, você acompanha na sua Bíblia. Quando os discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Verso 55. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Verso 56. E ele e seus discípulos foram para outro povoado. Alguém tem um texto diferente desse que eu li? Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que seja aniquilado? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para o outro povoado. Sentiram a diferença? A minha Bíblia não fala que Jesus veio salvar. A do pastor, graças a Deus, fala. Texto crítico. Aí vai um monte de aluno no seminário: não, porque eu gosto do texto crítico. Gosta mesmo, meu irmão? Por que você gosta dele? Não sei, porque eu sei que é do seminário, é dos acadêmicos, Irmão, esquece isso. Porque só porque alguém que diz que tem bacharel, que tem mestrado, que diz que é mestre, aparece dizendo: olha, esse texto é melhor do que aquele, comece a comparar e você vai ver. Não, senhor, na King James, isso, a tradução fidelíssima ao original. Não, irmão, mas é o novo texto. Olha o nome, texto crítico. É crítico mesmo, irmão, um problemão danado que você está arrumando para a sua cabeça. Então, veja só. Só que você vai a um seminário teológico, você vai a um instituto com todo carinho e respeito que devemos ter mesmo aos irmãos presbiterianos, mas você vai a um seminário presbiteriano, você vai a um seminário teológico interdenominacional, ninguém quer saber do texto de Erasmo, não. Não, vamos para o texto crítico. Só que o texto crítico é isso aí. As traduções do texto crítico, por exemplo, há um texto em Romanos, pode ser que eu esteja dizendo a referência errada, é Romanos capítulo 10, versículo 4, pode ser que esteja errado, mas o texto diz assim:
na tradução do texto de Erasmo, porque o fim da lei é Cristo. Aí você abre a tradução do texto crítico e diz assim, porque Cristo veio dar fim à lei. Opa! Cristo não veio dar fim à lei. Cristo veio para confirmar a lei e os profetas. Como assim veio dar fim à lei? Quando o texto diz, na tradução de Erasmo, que Cristo que o fim da lei é Cristo, é uma palavrinha grega, teleios, quer dizer que Cristo é o alvo, é o objetivo da lei. A lei aponta para Cristo. Cristo é a finalidade da lei, não o fim da lei. Mas aí você pega a tradução feita a partir do texto crítico, essa tradução da linguagem de hoje e outras que andam por aí você aprende que Jesus veio dar fim à lei. Não, irmãos. Só que isso é resultado de quê? De academicismo. É resultado de interpolação no texto bíblico, de edição. Aí estamos nós aqui, 500 anos depois, pegando o trabalho da Reforma Protestante e jogando no lixo, fazendo exatamente como a Igreja Católica fez antes da Reforma Protestante, durante a Idade Média. Não, conosco não. Então, qual é a grande bênção que nós recebemos a partir do movimento da Reforma Protestante? Nós recebemos isto. Primeiro, a Bíblia sendo traduzida a partir do original do grego e do hebraico. Segundo, a Bíblia sendo traduzida para os idiomas nacionais. Aliás, os idiomas nacionais na Europa devem a sua estrutura linguística, a sua gramática, a sua forma de ser, hoje, às traduções da Bíblia. A Bíblia de Lutero estruturou o alemão. As traduções da Bíblia de João Ferreira de Almeida e mesmo a tradução católica do padre Antônio Figueiredo ajudaram a organizar e sistematizar a gramática moderna de língua portuguesa. Olha que grande bênção. Aí a gente entra num seminário desse aí, interdenominacional, sem compromisso nenhum com a ortodoxia bíblica, e começa a aprender bobagem. Agora você entendeu por que é que durante tanto tempo na nossa igreja as pessoas diziam, não, vai fazer teologia não, quem faz teologia desvia da fé, fica frio. Fica porque fica fazendo teologia ruim, porque se fizesse teologia da boa, teologia de resultados, teologia fundamentada na palavra de Deus e não em edições da palavra de Deus, não ia ficar assim. Fica porque vai beber de água podre, água estragada por aí, vendida como se fosse a autêntica palavra de Deus, quando na verdade nunca foi. A Reforma Protestante legou a nós, os cristãos, a seguinte máxima: cada cristão um intérprete da Bíblia. Você pode ter a sua Bíblia, você tem que ler a sua Bíblia e você não tem que depender de ninguém para entender a Bíblia. Só que isso não significa que você não vá submeter a sua leitura e a sua interpretação aos demais irmãos, aos outros pares na igreja, para saber se você está entendendo corretamente. Porque o que havia no ambiente teológico da Idade Média era o seguinte: primeiro, ninguém tinha Bíblia; segundo, prevalecia a palavra do padre. Hoje não, irmão, cada um com a sua Bíblia. Aí quando aparece um desses pregadores malucos na igreja da gente, que de vez em quando aparece uns, não é? Fala uma bobagem por aí, graças a Deus você tem a sua Bíblia. E você tem o dever, não é o direito não, é o dever de discordar de quem falar bobagem sobre a Bíblia Sagrada. Só que você, até para comprar uma Bíblia hoje, tem que prestar bastante atenção, tomar muito cuidado. Olha, até para isso, meu Deus do céu, que Deus nos dê graça, que está ficando a coisa estreita para o nosso lado. Aí chegamos então aos anos 1800, 1900 e o século XX, para falarmos sobre a formação teológica. Irmãos, depois da Reforma Protestante, o mundo voltou, aliás, não voltou, né? Mas descobriu a necessidade de estudar. E todas as universidades surgidas a partir daquele momento tinham relação com a formação teológica. Os primeiros cursos da Universidade de Harvard, de Princeton, de Oxford, todos eles eram voltados para a teologia.
Mas as universidades não ficaram restritas a estes cursos, ainda bem, começaram a surgir muitos outros, mas observe só que um avivamento intelectual, cultural e acadêmico aconteceu pela liberdade da pregação da palavra de Deus e pela liberdade de leitura da Bíblia. Nós contamos a história de Gutenberg, o inventor da imprensa, do linotipo e de como a Bíblia passou a ser reproduzida em larga escala a partir disso, mas existem aí algumas histórias paralelas a essa que demonstram o seguinte, que para chegarmos onde chegamos, ainda foi um pouco difícil, um pouco sofrido, porque a reforma protestante não resolveu todos os problemas. O caso de Gutenberg, por exemplo, é emblemático. É por causa do trabalho deste homem que a Bíblia pôde ser reproduzida em larga escala, e ele morreu pobre, endividado, por não conseguir pagar o financiamento que fez para construir a sua imprensa. Perdeu a imprensa, ela foi tomada pelos credores e ele não pôde, no final da sua vida, sequer manter-se. Dependia das pessoas e da boa vontade delas para poder até se alimentar. A Bíblia passou a ser traduzida para vários idiomas, mas não significa que imediatamente ela passou a estar disponível para todas as pessoas. Os irmãos já ouviram falar de uma garotinha chamada Mary Jones? Mary Jones foi a menina que inspirou a criação das sociedades bíblicas. Então, ela morava na Grã-Bretanha e ela tinha um sonho, ela queria ter uma Bíblia, ela queria ler a Bíblia na casa dela e a Bíblia em inglês. E Mary Jones, então, tinha por volta de 8 ou 9 anos, começou a juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. E ela fazia isso ajudando os velhinhos do lugar onde ela morava a juntar lenha, ajudando os velhinhos a cuidar da casa, e foi juntando uns trocadinhos. No final do primeiro ano de economias, Mary Jones abriu o cofre e viu que o que ela tinha coletado durante aquele ano não dava nem para pagar a capa da Bíblia, porque Bíblia era uma coisa extremamente cara. Não era assim, eu quero ter uma Bíblia e vou comprar uma. E aí Mary Jones iniciou um segundo ano de trabalho e muita poupança. E quando ela chegou no final de mais um ano poupando dinheiro, o seu pai ficou doente e já não podia mais trabalhar. E aí Mary Jones então pegou aquele dinheiro juntado durante aquele período e a família comeu e viveu daquele dinheiro até que o pai de Mary Jones estivesse pronto para trabalhar de novo. Aí Mary Jones já tinha crescido um pouquinho, já tinha aprendido a fazer algumas coisas de artesanato e começou então a ganhar um pouco mais de dinheiro com o seu trabalho. E durante 3 anos ela juntou o recurso que era suficiente para comprar uma Bíblia. Quando ela juntou o dinheiro todo, aí ela se deparou com uma outra dura realidade, porque as Bíblias não eram apenas caras, eram difíceis de se encontrar. Mesmo depois da Reforma Protestante. Estamos falando do século XVIII e XIX. E aí Mary Jones descobre que 40 quilômetros longe da casa dela, havia um pastor que na casa dele tinha algumas Bíblias, porque ele era representante, ele vendia Bíblias para quem quisesse. Mary Jones tinha por volta de 15, talvez 14 anos, e ela convence os pais a que a deixem ir até a outra cidade, uma cidade irlandesa chamada Balá, e ela vai até Balá, ela queria ir até lá para comprar uma Bíblia para ela. 40 quilômetros. Ela convence os pais e os pais deixam-na ir. Mary Jones sai de casa bem cedo e começa a sua caminhada, 40 quilômetros até comprar a sua Bíblia. E como ela era muito pobre, ela decide fazer a caminhada toda a pé, para não gastar os sapatos. Tira os sapatos do pé e caminha 40 quilômetros. No final do dia, ela chega até Balá, encontra a casa do reverendo, vendedor de Bíblias, bate-lhe na porta, o homem atende um pouco ressabiado, porque já era tarde da noite, mas Mary Jones tinha andado o dia inteiro. E aí ela diz para ele, sem muita cerimônia: boa noite, eu vim comprar uma Bíblia. E o homem, sem saber de nada, diz assim: garotinha, eu tenho até algumas Bíblias comigo, mas estão todas vendidas, amanhã eu vou distribuí-las. Quando Mary Jones escuta isso, irmãos, desaba em choro, chora compulsivamente,
chora sem conseguir se controlar. O reverendo a acolhe, coloca dentro de casa, a menina se acalma e conta para ele a sua história. Muito comovido, ele vai até a estante, tira de lá uma Bíblia, das que estavam vendidas, e entrega para ela e diz: toma, é sua, não precisa me pagar. E amanhã você volta para a sua casa. Semanas depois, esse homem vai até Londres, numa reunião com outros pastores, e conta a história de Mary Jones. E aqueles homens decidem então que vão criar a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com a finalidade única de espalhar a Bíblia no mundo inteiro, para que nunca mais nenhuma menininha tenha que passar pelo sofrimento que Mary Jones passou. Só a partir daí é que a Bíblia começa a se tornar um livro popular e de fácil acesso. Mas ainda ficava dependendo da gerência de Deus sobre as histórias das nações para que a Bíblia pudesse entrar em determinados lugares. Foi por causa disso que Deus fez com que Napoleão Bonaparte, eu não tenho dúvida, perseguisse a família imperial portuguesa e Dom João VI saísse de Portugal, viesse se esconder no Brasil em 1808. Porque para fazer isso, Dom João VI ficou dependendo da marinha da Grã-Bretanha, da marinha da Inglaterra, para poder vir da Europa para cá sem ser pego pelos franceses. Em contrapartida, o que foi que Dom João VI fez assim que chegou em território brasileiro? Fez aquele édito de abertura dos portos às nações amigas. Mas deixa estar que Portugal só tinha uma nação amiga nessa época, que era a Inglaterra. E aí os ingleses começaram a vir para o Brasil, trazendo toda a sorte de comércio, seus negócios e sua religião, a Bíblia. E os ingleses aqui no Brasil tinham mais direitos que os cidadãos portugueses. Mas para não contrariar a Igreja Católica, Dom João VI coloca o seguinte, que havia sim a possibilidade de culto protestante no Brasil, desde que esse culto acontecesse em um edifício, em um prédio ou numa residência sem características externas de igreja. Não podia ter sino e não podia ter cruz. Por isso que até hoje nós não usamos cruzes nas nossas igrejas no Brasil, por uma questão estritamente cultural. Se não tivesse tido essa referência na lei de Dom João VI, não tenha dúvida que haveria uma cruz hoje na porta de cada igreja evangélica. Então ele faz esse édito, e os ingleses se espalham no Brasil, com o protestantismo e as suas Bíblias, em inglês e em português. Quando Dom João VI volta para Portugal, para não perder o trono lá, deixa aqui Dom Pedro I. Dom Pedro I faz então a outorga da primeira Constituição do Império do Brasil, em 1824, a Constituição mais liberal daquela época. E o que é que essa Constituição garante? Que o catolicismo ainda é religião oficial, mas liberdade de culto para quem quiser, desde que aonde você se reunir não tem a cara de igreja. Aí, meu irmão, foi a senha para a Sociedade Bíblica Estrangeira começar a invadir o nosso país com Bíblias. E veja só, quando eu digo invadir, os números que eu vou dar são até pálidos diante do que é a igreja brasileira hoje. Então havia as anotações: estamos enviando uma embarcação com 700 Bíblias para o Brasil. Irmão, 700 Bíblias não é nada. Num culto aqui à noite reúne 700 Bíblias. Mas naquela época, 700 Bíblias era um best-seller. Por isso a Bíblia se tornou o livro mais lido na história do mundo e o mais perseguido também. Mas tudo isso na esteira, no rastro da Reforma Protestante. Mas apesar de toda essa popularização da Bíblia, os séculos 18 e 19 nos guardam uma coisa triste, ruim. E aí nós vamos terminando a nossa jornada na história da educação teológica. Qual é essa coisa ruim? Qual é essa coisa triste? O academicismo toma conta da teologia. E ao invés de as pessoas irem ao seminário para aprender Bíblia, vão para aprender qualquer coisa, menos Bíblia. Nunca antes na história do mundo a Bíblia esteve tão disponível, mas nunca ela foi tão maltratada. Pelos próprios protestantes, pelos reformados históricos.
Há um livro da Casa Publicadora chamado Teologia Contemporânea, do pastor Abraão de Almeida. E esse livro conta, por exemplo, que no século XIX houve um gênio na Alemanha que teve a seguinte ideia: vamos ensinar e pregar cristianismo sem cruz, sem Bíblia e sem Cristo. Porque esse negócio de cruz, esse negócio de Bíblia, negócio de homem das mãos furadas, não, nós precisamos dar um passo além nessas coisas aí. O que esse teólogo queria era criar não mais uma igreja espiritual, mas uma cultura cristã. E, irmão, para ter cultura cristã não precisa ter Bíblia. Para ter cultura protestante, realmente não precisa ter Jesus. Sabe o que é cultura protestante? É aquilo que um monte de crente já faz hoje. Vem na igreja só porque está no calendário, porque se não vier o pastor puxa a orelha. Se Jesus não for razão suficiente para o jovem ficar dentro da igreja, meu irmão, fecha a igreja. Não, pastor, tem que popularizar, tem que tornar negócio mais light. Irmão, o inferno está cheio de light. Oi? Dentro da igreja? Academia, boate, balada, tem de tudo, irmão. Algum tempo atrás, pastor, tem uns 6 meses, eu fui chamado a pregar numa igreja em Campinas. Não era igreja nossa, não era Assembleia de Deus, uma outra denominação. E cheguei lá, parei na frente da igreja, olhei o endereço de novo, falei, estou no lugar certo. Mas a igreja estava toda escura, toda apagada, falei, que coisa estranha. Aí desci do carro, olhei lá dentro, aí eu vi o seguinte, de fato a igreja estava toda apagada, inclusive espiritualmente, que as luzes estavam todas desligadas e os jovens num batidão, numa balada, e aquela música alta, frenética. Aí eu entrei, sentei lá no último banco, até porque não dava para andar, tudo escuro, um breu danado dentro da igreja. 1h40 depois, alguém acendeu as luzes do templo, porque acabou o batistaca. Aí alguém olhou, olha lá, o pastor Guna chegou, irmão, nem te vi. Eu disse, é lógico, né? Estou apagado. Irmãos, aquilo ali, conforme me disseram depois, era para os jovens ficarem dentro da igreja. Pois é, vão ficar dentro da igreja a vida inteira, mas nunca vão ser igreja. E quando Cristo voltar, eles continuam dentro da igreja, porque não vão subir desse jeito. Só que isso é o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus. Nunca houve a Bíblia tão disponível e nunca ela foi tão maltratada por nós. Por nós, irmãos. Os maiores males quem tem feito ao Evangelho hoje não são os países fechados, não são os déspotas, não são os ditadores, somos nós os crentes. Nós é que temos feito os piores malefícios ao próprio cristianismo. Então esse camarada na Alemanha querendo pregar Evangelho sem cruz, sem Cristo e sem Bíblia. É dessa época, por exemplo, que surge uma coisa chamada demitologização das Escrituras. Nós vamos falar sobre isso na próxima etapa do estudo, não vou entrar em detalhes agora, depois do intervalo a gente fala. Demitologização, que é retirar da Bíblia tudo que ela tem de espiritual. Ué, então virou um livro de quê? De romance, de aventura, de ficção? Porque se não tem verdade espiritual na Bíblia, o que sobra? Nada. Se aquilo que está escrito na Bíblia não aconteceu de fato, for só uma alegoria, então a Bíblia é só um folclore, é só uma historinha para as crianças. Pois foi isto o que os missionários suecos que vieram fundar as Assembleias de Deus no Brasil viram acontecer lá na Europa. Os irmãos certamente ouviram falar de um missionário chamado Levi Petrus. Levi Petrus, lá na Suécia, era pastor de uma grande igreja e ele colaborou de alguma forma com o trabalho missionário das Assembleias de Deus no Brasil. E Levi Petrus, embora fosse de uma igreja pentecostal sueca, fez uma coisa que os pentecostais suecos não faziam. Ele foi fazer seminário. Ele foi. E ele conta nas suas memórias o seguinte: disseram para eu não ir, mas eu fui mesmo assim. E o que foi que eu descobri? Que se o jovem pentecostal sueco quiser ter contato com todo tipo de sexo que quiser, ele precisa ir para um seminário teológico. Que se o jovem pentecostal sueco quiser ter contato com toda sorte de vícios, é só ele ir para um seminário teológico.
Aonde se deveria ir para estudar a Bíblia, os jovens estavam indo para ser destruídos pelo secularismo, pelos vícios, pela imoralidade, pelo pecado. Quando os missionários suecos chegam ao Brasil, a conclusão mais óbvia que eles podem ter é a seguinte: não vamos fazer seminário aqui no Brasil, não. Vai virar bagunça que virou lá na Suécia. E assim a nossa igreja se desenvolveu, até a chegada dos missionários americanos. Quando os missionários americanos chegam, irmãos, a partir ali dos anos 40, eles já trazem na sua bagagem eclesiástica o costume dos seminários, porque lá nos Estados Unidos os seminários não estavam como estavam os seminários na Europa. Então fica um cabo de guerra, uma medição de forças. De um lado, a escola sueca de missões, do outro, a escola americana de missões. Os suecos não queriam seminários, os americanos queriam. E aí? Bom, aí eles se desentendem. Como acontece toda a convenção, pronto, desentenderam, bateram cabeça, e os missionários americanos dizem assim: vocês não querem? Tudo bem, mas nós vamos fazer mesmo assim. E é neste ambiente que surge, no ano de 1958, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD. O IBAD formou as melhores gerações de pastores da história das Assembleias de Deus, sem qualquer demérito aos irmãos que não fizeram o IBAD. Eu não fiz, mas historicamente saíram de lá as fileiras mais premiadas e abençoadas do pastorado assembleiano no Brasil. E o IBAD, irmãos, começou nesse ano, então, de 1958, por iniciativa do pastor Colenda, e veio formando ano após ano, lá dentro do campus do IBAD, pastores, missionários, obreiras para o trabalho do Senhor. Infelizmente, o IBAD fechou o seu internato no ano passado, infelizmente. A explicação é que talvez já não houvesse mais uma procura tão alta pelo internato que justificasse mantê-lo aberto. Mas aí eu penso que talvez seja uma outra explicação, porque aqui mesmo no estado de São Paulo, na cidade de Atibaia, há um super internato da Igreja Batista chamado Palavra da Vida, onde há mais de 100 de jovens estudando a Bíblia em regime integral de internato. E a Igreja Batista é muito menor do que a nossa. Então o problema não é que as pessoas não querem, porque todos os dias eu atendo pelo menos um telefonema na Faetade, de alguém perguntando: irmão, tem internato aí? E a minha vontade, Deus sabe como é poder um dia dizer: sim, agora nós temos, porque por enquanto ainda não tem, mas vai ter para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por que eu sei que vai ter? Porque o IBAD é de 58, mas em 79, Deus mostrou ao pastor Bernardo Johnson que era para haver alunos estudando em regime de internato lá dentro da Faetade. Irmão, se Deus mostrou, vai acontecer. Porque eu creio que a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes faz o que lhe apraz. E eu estou esperando, porque eu vou ver isso acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que foi que o IBAD e o que foi que a Faetade e a ETAD deram para a igreja brasileira? A possibilidade de estudar a Bíblia como até então não haviam podido estudar. A oportunidade de estudar as Escrituras sistematicamente, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse. Além do IBAD, além da ETAD, os americanos fundaram um outro instituto, o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP, lá no Rio de Janeiro. Esse um pouco menos conhecido nacionalmente, mas pode ser que algum dos irmãos já tenha escutado falar. Alguém já ouviu falar do IBP? O pastor já ouviu, o irmão Lucas também, muito bem. O Instituto Bíblico Pentecostal, fundado pelo pastor Lawrence Olson. Ficava, irmãos, na margem da linha férrea no Rio de Janeiro, bem no subúrbio. E lá passaram os principais nomes das Assembleias de Deus, quer da Convenção Geral, quer da CONAMAD, no estado do Rio de Janeiro. Naquele prédio lá, esqueci agora o nome da rua, mas de frente para a Estação São Francisco, ali no Rio de Janeiro, passaram os principais pastores das Assembleias de Deus no estado do Rio, durante anos.
até que o instituto veio quase a fechar. Aí, quando estava para fechar, a ETAD incorporou o Instituto Bíblico Pentecostal, manteve-o funcionando durante alguns anos e agora deu-lhe autonomia, porque ele já está caminhando de novo com as próprias pernas. Mas isso é educação teológica na nossa igreja. Você percebe que dificuldade para abrir um seminário, para convencer o povo a estudar, para arrastar as pessoas para dentro da igreja. Mas por que tudo isso? Porque até então ninguém conseguiu responder a pergunta: para que serve a teologia? E a teologia, irmãos, serve para que nós possamos nos relacionar com Deus. Para você entender o que é, para que serve teologia, você tem que entender o que ela é. E o que é teologia? É conhecimento de Deus. Mas eu só posso conhecer uma coisa se eu me relacionar com ela. Eu não posso, por exemplo, dizer, até digo assim com tristeza, não posso dizer, eu conheço o pastor Baltazar. Irmão, eu hoje tive o prazer de apertar a mão dele. Mas quem conhece o pastor Baltazar? Quem convive com ele. Então, o que é teologia? É conhecimento sobre Deus. E este conhecimento, como citei o exemplo aqui do pastor Baltazar, significa o quê? Relacionamento com Deus. Então, para que serve a teologia? Para te ajudar a se relacionar com Deus. Se nós, desde o começo, explicássemos teologia assim na igreja, todo mundo ia querer fazer teologia. Teologia é para você conhecer, teologia é para você se relacionar, para saber o que Deus pensa, o que Deus gosta, quais são as preferências de Deus. E como eu sei disso, irmão? Pelo que Ele colocou na palavra de Deus. Então, teologia é uma ferramenta para você conhecer melhor aquilo que Deus deixou como testamento para nós, aquilo que Deus deixou como lei para nós. Teologia. Se fosse assim, irmão, ninguém corria de teologia. Acontece que nós caímos nisso, que teologia é coisa para acadêmico, para intelectual. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Se você tiver estômago forte, tá? Mas tem que ter estômago forte. Se não tiver, não faça. Não faça. Mas se você tiver estômago forte, quando você chegar em casa hoje, você vai lá no Google e você vai digitar um negócio assim: conselho de teólogos. Aí, irmão, respira fundo, dá enter e espera ver o que vai aparecer na tela. O que você vai ver? Uma quantidade enorme de organizações que estão vendendo uma carteirinha de teólogo. Não, você paga um salário mínimo por ano e está aqui, ó, uma carteira de teólogo. Essa semana ligou alguém lá na Faetade assim. Aí a irmã atendeu. Pois não, Faetade, a paz do Senhor. Aí o homem do outro lado da linha dizia assim: irmã, eu quero falar com coordenador, diretor. Não, irmão, pode falar comigo. Não, tem que falar com o coordenador. Quem é coordenador? Deixa eu falar com ele. Aí, muito insistente, né, passaram a ligação para mim. Pois não, meu irmão, pode falar. Irmão, é o coordenador? Sim, irmão, sou coordenador, pela graça de Deus, pode falar. Irmão, é o seguinte, eu sou teólogo. Já vem. Sim, meu irmão, pode dizer. E eu quero estudar aí porque eu sou teólogo. Amém, meu irmão, o irmão é bem-vindo. O irmão tem alguma formação teológica? Não, irmão, mas tem uma carteirinha que está dizendo aqui que eu sou teólogo. Eu falei, mas de onde o irmão pegou essa carteirinha aí? Eu peguei de um tal lugar assim, paguei lá R$490. Eu quero estudar aí, irmão, porque eu sou teólogo. Amém, irmão, é bem-vindo, irmão. Aí o irmão vai ter que fazer o vestibular, tem que cursar tantas matérias, vai levar mais ou menos uns 4 anos ou 5 para o irmão terminar. Que isso, irmão, eu já sou teólogo. Eu falei, essa conversa vai longe, né? Aí deu um jeitinho lá e desliguei o telefone. Vamos ver se ele quer fazer o caminho inteiro. Não quer atalhar, porque já tem a carteirinha de teólogo. O que é que ele não entendeu? Por que é que enganaram esse homem? Porque ele não entendeu que teólogo não é título, é função. É como, irmãos, a pessoa que termina, por exemplo, a faculdade de História. Se você pegar o diploma da faculdade de História, está escrito assim, bacharel em História, não está escrito historiador. Se você pegar o diploma da faculdade de Filosofia, está escrito bacharel em Filosofia, não está escrito filósofo. Você pegar o diploma da Faetade, está escrito bacharel em Teologia, não está escrito teólogo. Por quê? Porque teólogo não é título,
é função. E quem pode desempenhar a função de teólogo? Qualquer pessoa. Mas normalmente nós reputamos por teólogos aqueles cuja atividade é bem consistente na área do ensino bíblico. Só que quando você vê alguém dizendo assim, não, irmão, eu sou teólogo há tantos anos, irmão, é o que menos é. Pastor Antônio Gilberto, que todo mundo aqui conhece, vai bastante à Faetade, Pastor Antônio Gilberto sempre nos disse, aquele que muito diz que é o que menos é. É o que vale menos. Teólogo não é título, não compre carteira de teólogo, não vá atrás de escola nenhuma que prometa que você vai sair de lá como um teólogo, porque você pode ser teólogo sem sequer ter passado por lá. Teólogo não é título, teólogo é função. Tem um aí chamado Conselho Federal de Teologia, Conselho Paulista de Teologia, Conselho... Irmão, corra de todas estas coisas, de tudo isto. Com o perdão de mostrar-me aos irmãos, mas olha as minhas mãos. Eu não uso nenhum anel de nada. Não tem nenhum problema com quem usa. Pode usar, se você tem, use se você quiser. É bonito, mas eu não tenho. Eu evito. Sabe por quê? Para fugir daquilo que se chama síndrome do pistoleiro. Já ouviu falar disso aí? No Velho Oeste, quando diziam assim, olha, em tal cidade tem um pistoleiro, ele é o mais rápido do Oeste. Todo dia ele levantava e era obrigado a duelar com meia dúzia para continuar sendo o mais rápido do Oeste. Eu não quero isso para mim, irmãos. Fuja disso aí. Você não tem que aparecer, quem tem que aparecer é Cristo. Você não tem que brilhar, quem tem que brilhar é Cristo. A palavra é dele, foi ele quem revelou. Quem morreu na cruz por nós foi ele. Deixa ele levar esse peso, porque ele ganha todos os duelos. Nós não precisamos disso não. Aliás, ele não é Deus que ganha duelo, é Deus que ganha batalhas. É Deus que vence a guerra. Ele é de todos os exércitos o Senhor. Deixa na mão dele. Teologia é função. Exerça essa função. Se você quiser exercê-la, você conta com o meu apoio e o meu incentivo. Agora, se a sua sede for o título, esquece isso para lá. De vez em quando alguém oferece, né? Olha, queremos dar uma comenda, queremos dar uma homenagem, queremos dar um título. Ah, meu irmão, paciência, né? De vez em quando pegam você com isso aí, mas não se prenda a isso. O mais importante é você fazer o papel de um ensinador. E o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 7, que se o ministério é ensinar, então haja dedicação. Paulo não disse se o ministério é ensinar, então haja autopromoção. Não, haja dedicação. O que deve aparecer no trabalho do teólogo é a própria teologia, e não o próprio teólogo. Com isso, então, nós chegamos ao final da nossa jornada pela história da educação teológica. Por que foi tão difícil para a igreja brasileira dedicar-se à educação teológica? Essa não é uma pergunta fácil. A resposta é difícil, mas ela passa pela nossa perda de raízes na teologia. Como qualquer atividade humana, a atividade teológica também tem os seus riscos, também tem os seus perigos. O correto, então, é que nós tomemos, no âmbito dos dons espirituais, a ação de Deus para não cairmos na armadilha de fazer da teologia uma finalidade nela mesma. Para que você está fazendo teologia? Você tem que ter uma resposta, e tomara que a sua resposta seja para servir ao povo de Deus. A Etade e a Faetade tem um lema, os irmãos sabem, é treinar e aperfeiçoar obreiros e leigos para a seara do mestre. Para que você faz teologia? Para servir a igreja. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 de Pedro 4, 10 e 11.